Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem obviamente faço hoje, a Fátima Lopes, eu estou lá do escritório, que faz parte do eu coordeno. Meu nome é Bruna, eu sou assistente social, coordenadora do setor de movimentação e participação social. Hoje aqui temos a gente de Rafael, que é da engenheira fiscal e agrícola, que faz parte também do setor de outras etapas que vocês vão ver aí ao longo toda a elaboração do PMSB, de Rafael. E comigo também Rodrigo da comunicação e da RI. Hoje, sociais. Então vamos lá. Hoje nós vamos realizar a primeira oficina dos comitês. A gente já teve um primeiro momento lá, né, que foi aquela reunião remota, que estavam algumas pessoas, né? Então hoje nessa oficina a gente vai relembrar alguns pontos, a gente vai autorizar novamente, consolidar, né, a autorização que previamente já realizamos lá no encontro remoto. E aí vocês vão entender o objetivo da autorização bem como a gente vai explicar aqui qual é o papel do comitê de executivo, o papel do comitê de coordenação, como que esses dois grupos de trabalho vão agir aqui, e vão, quais são suas atribuições ao longo da elaboração do plano municipal de sanitário. O plano, ele está previsto para ser entregue a gente depois do futuro. Então, essa etapa, esse caminho, a gente vai fazendo por etapas, né? A gente termina uma etapa, coloca esses produtos para aprovação do Comitê de Coordenação e, após isso, a aprovação do Ministério da Cidade. O Ministério da Cidade aprovando, a gente caminha para a próxima etapa. E assim a gente vai até chegar lá no produto G, onde a gente vai elaborar uma minúcia de lei que vai ser submetida à Câmara dos Vereadores para que o PMSB de granito se torne lei. Certo? E, além disso, nosso objetivo principal dessa oficina, que é discutir as estratégias de participação e mobilização social aqui para o município, né? A gente, enquanto Plan CNA, enquanto Univasf, nós pensamos já numa gama de estratégias de mobilização para que a gente aplique nos municípios. Mas a gente sabe que existe a diferença de um município para outro. Eu não posso trabalhar em Granito da mesma forma que eu vou trabalhar lá em Sebastião Laranjeiras, que fica lá no sul de Minas, que é o município que a gente trabalha, e tem uma sul da Bahia na divisa com Minas, eu já estou longe. Que tem uma outra realidade, outra perspectiva, outra cultura, as pessoas trabalham de outra forma, né? Então a gente precisa entender a realidade aqui de Granito e entender como é que a gente vai trabalhar, quais são as metodologias que a gente vai utilizar para que, né, a gente faça aí um excelente plano. Então, como é que a gente chegou aqui hoje, né? Talvez vocês estejam se perguntando, de onde surgiu essa parceria, né? O Ministério da Cidade, eles abriram uma portaria, a 591, e aí o município se inscreveu. Essa portaria, ela tinha critérios. E aí o município de Granito atendeu a esses critérios. Um desses é não possuir PMSB. O município não poderia possuir PMSB. E o outro critério é um município de até 50 mil habitantes. Dentre outros, né? Isso, Daniel, não sei se foi você que fez a inscrição na época, mas tinha outros critérios lá e aí o município foi contemplado. O Ministério da Cidade forma uma parceria com a Univasf, através de um termo de execução descentralizado. E aí chega a gente, o Plano Sanear. Foi criado o projeto, né, de extensão, que somos nós, e vamos executar junto aqui com executar, fornecer o apoio técnico ao município para que o município execute aí a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, assim, chegamos a esse dia de hoje. O que é um PMSB, né? A própria sigla, ela já dá aí uma colinha do que é, né? Que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Mas o que é um Plano Municipal de Saneamento Básico? Por que que ele é importante? Por que que os municípios precisam ter, né? Na verdade, os municípios já deveriam ter esse plano há algum tempo. Mas agora a gente já está aqui, né? Começando. O município já saiu aí à frente de muitos outros municípios que ainda não têm e que muitas vezes não tem o recurso necessário, porque elaborar um plano não é barato. Um plano mais barato custa aí em torno de 300 mil reais, né? Então, nem sempre esses municípios menores dispõem desse recurso ou de infraestrutura própria para conseguir elaborar um plano. E aí chega essa portaria que traz essa possibilidade para os municípios, né? Então, ele é o principal instrumento da política pública de saneamento básico, a ser adotada pelo titular, né, dos serviços de saneamento, que é o município. O município ele é responsável pelos 4 eixos do saneamento básico, né?
A gente sabe que tem as operadoras, os prestadores de serviços, vocês têm aqui a Compesa, vocês têm a prestadora de serviço na coleta de resíduos, mas o município ele é o titular. Então, ele precisa também buscar os investimentos necessários para essa política pública. E o PMSB, ele possibilita, né? Porque agora, a partir de 2025, a gente só consegue, o município só consegue acesso a recurso federal se possui um PMSB. Inclusive, tem municípios que já estão sendo pressionados, né? Está sendo cobrado, através do Ministério Público, a possuir um plano municipal de saneamento básico. Porque como é que eu vou chegar lá na porta do governo e dizer eu quero dinheiro, se eu não sei onde que eu vou aplicar, se eu não tenho o planejamento, se eu não tenho a visão macro do que o município necessita? Eu sei, obviamente, que 10 comunidades aqui não têm acesso a abastecimento de água, mas eu preciso entender, eu preciso ter um estudo e um diagnóstico para que eu consiga acessar os recursos, né? Então, uma maneira de não perder aí as oportunidades que vão surgir é produzindo o Plano Municipal de Saneamento Básico. E aí, pessoal, esses famosos produtos que eu sempre falo, aqui são as capinhas dele, né? A gente está nessa etapa aqui do produto A e B. E aí ele refere-se, né, às formação dos comitês que a gente já formou aqui no município, a essas atividades iniciais, o encontro técnico que a gente já realizou do comitê executivo, a primeira oficina. Então, todas essas atividades iniciais, a caracterização do município, como é que é o saneamento aqui, se é com PESA, se as comunidades é de responsabilidade da prefeitura, se aqui tem sistema de esgotamento sanitário. Então, tudo isso a gente já caracteriza nesses produtos A e B. Vamos aprofundar os 4 eixos lá no produto C, né, que é o diagnóstico técnico participativo. Então, a gente vai fazer um diagnóstico de todo o município, não é só da sede, não é só da parte urbana, mas também contempla a zona rural. Então, de ponta a ponta, lá no produto C, a gente vai estudar aqui o município e fazer esse diagnóstico. E a gente chama ele de diagnóstico técnico participativo, porque é algo que a gente vai falar bastante aqui, porque a gente precisa da participação da sociedade civil durante toda a etapa a gente precisa. E não só através dos comitês, porque a gente tem a representação da sociedade civil nos comitês, né? Tem no executivo, através dos conselhos, tem no comitê de coordenação, o pessoal da associação, das ONGs, sindicato, Câmara de Vereadores. Então, a gente também precisa que a população participe de maneira direta, contribuindo com as informações que a gente precisa para construir esse diagnóstico, né? Por isso que a gente vai setorizar o município e vai realizar eventos setoriais nesses pontos estratégicos que a gente dividiu o município, mas isso eu vou detalhar um pouco mais lá na frente. A gente faz o produto C, do C a gente vem para o D, que é o diagnóstico, o prognóstico, perdão, e aí depois a gente também deve contar com a participação da população. Depois a gente produto E, que são os programas, projetos e ações. F, até a gente chegar aqui no resumo executivo e na minuta de lei, que é o produto G. E aí é todo o consolidado do que a gente elaborou até aqui. E aí, no final, a gente tem o Plano Municipal de Saneamento Básico aqui do município de Granito. Não é um caminho fácil, não é da noite para o dia, né? A gente não consegue fazer algo de qualidade, planejado, em 8 meses, 6 meses, né? Como muitas vezes a gente escuta isso, né? Mas vai passar rápido. E se a gente tiver o comprometimento, né? A celeridade com os prazos, a gente consegue, com o apoio da Univasse e também com o corpo técnico aqui do município e com a sociedade ativamente participando, elaborar um plano que seja característico do município, que retrata a realidade, né? E que seja realmente eficaz e eficiente lá no final, para que vocês consigam aí os investimentos necessários para o município. E qual é o papel dos comitês, né? Comitê executivo e de coordenação. O comitê executivo, como o próprio nome já diz, ele é quem executa as atividades, acompanha cada etapa, né? Submete todos os materiais para aprovação. E aí tem aqui 2 bonequinhos dando a mão, porque esses 2 comitês eles precisam trabalhar em conjunto, né? Cada um tem suas atribuições e um elabora e o outro aprova, mas são comitês que precisam trabalhar junto, porque não adianta eu ter um comitê de coordenação participativo, que as pessoas estão ali, leem os produtos, analisam de maneira crítica, mas você tem um comitê executivo que, sabe, diz assim, a responsabilidade é só da Univas. Não é, a gente precisa dessa parceria, porque
A gente, enquanto Univasf, que está lá em Petrolina, né, enquanto Plan Sanear, a gente consegue dados do município através de órgãos oficiais, mas tem dados que especificamente só quem vai saber é o município, né? Só vocês conhecem a realidade aqui, só vocês sabem o que funciona dentro do município de vocês. Então, a gente precisa dessa contrapartida, né? Para que seja aí uma parceria e a gente consiga efetivamente fazer um plano que seja de qualidade. E aí o papel do comitê de coordenação, ele organiza, direciona, avalia, discute e aprova. Né? Então, ele é um comitê deliberativo. Ele tem o papel aí de aprovar cada produto que a gente vai submeter ao comitê de coordenação. Aqui, só para a gente relembrar nossos caminhos, né? É sempre bom lembrar de onde iniciamos e onde já estamos, né? A gente aparentemente tinha muita coisa. Acredito que Daniel deve ter levado um susto, porque a gente lá, vamos formar o comitê, vamos fazer isso, a gente precisa de informação. E todo dia a gente falando contigo, né? De certa forma, pressionando, que tem município que diz, vocês estão pressionando a gente demais, tenha calma, que a gente também está aprendendo. Mas é porque a gente tem um prazo a cumprir e a gente precisa, né, movimentar. E eu sei que é algo novo para vocês, mas a gente vai aprender junto. E eu tenho certeza que daqui para frente vai ser muito mais fácil, né? Agora, com a equipe formada, você vai ter o apoio enquanto ponto focal, você vai ter o apoio dos dois comitês para que as coisas andem com mais celeridade. Então, tem a assinatura do termo de compromisso, a formação do comitê executivo, a identificação do ponto focal, né, que nos ajuda aí a ter um contato diário lá com o Plano Sanear, a apresentação da primeira proposta de setorização do município, que a gente vai validar hoje, o mapeamento dos atores sociais local, né, que foi através do aplicativo, que culminou na existência do comitê de coordenação. E aqui a foto da nossa primeira reunião. Contamos aí com a participação do Ministério. E aí nós chegamos na parte da validação dos setores, né, de mobilização. E aí eu vou chamar a Rafaela para ela explicar quais foram os critérios que foram utilizados para que a gente chegasse aqui nessa setorização. E aí vocês vão discutir junto com ela se essa setorização é adequada à realidade do município, se faz algum ajuste ou se permanece assim. Bom dia, pessoal. Eu sou Rafaela. E aqui eu vou falar um pouquinho de como a gente dividiu o município de vocês para poder ter essa integração, né, na questão dos eventos. Para a gente fazer o mapa, essa divisão, a gente não utilizou de dados só por querer. A gente tem alguns critérios. No caso, é a questão da população, que dependendo da quantidade de população que tem dentro do município, a gente vai ver a quantidade de setores que precisa para poder abarcar essa população. Outro ponto importante é a questão do mapeamento dos povos tradicionais, que no caso é se o município possui comunidade quilombola ou terras indígenas, que é muito importante para a gente também. Outro ponto a ser citado é a divisão por setores censitários. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem essas listinhas cinzas, que no caso isso é uma divisão do IBGE. Quando o IBGE ele vai fazer o censo, no caso a gente usou o censo 2022, quando ele vai fazer, ele divide o município em alguns blocos, em alguns setores, para poder fazer para eles pegarem os dados da população local. E com isso a gente consegue usar esses setores para pegar todo tipo de dado que o IBGE utilizou no município. Outro fato importante é a questão da densidade demográfica do município. Também é importante que a gente escolha locais para acontecer os eventos que tenha estrutura. Tipo, a gente não pode chegar em um local onde não tem uma escola, não tem uma associação, para a gente fazer esse evento dentro de um local ideal. E também a questão da logística de acesso, né? A gente também tem que ser em locais que tenham vias de acesso de melhor forma. E assim a gente dividiu o granito em 3 setores, sendo eles sede municipal, Lagoa Nova e Rancharia. Aí agora, como o Bruna falou, a gente a primeiro momento mostrou na reunião técnica. Só que a gente traz para o município para a gente validar aqui com todo o comitê, né? Toda a coordenação com vocês. E aí a gente precisa que vocês debatam com a gente se está dividido de uma forma legal ou se vocês sugestionam mudar o local de reunião para outro lugar ou assim vocês acham que consegue pegar uma quantidade ideal de gente em cada setor.
Vocês acham que tá bom assim? Ou muda o local de reunião, ou assim já tá esses locais. De início, na primeira reunião, a gente tinha pensado no povoado Bela Vista também. Só que a gente viu que, como era próximo, Bela Vista e Rancharia, a gente conseguia trazer o pessoal para a Rancharia. Ou também pode ser levado a Rancharia para Bela Vista. Mas como era o distrito principal da cidade, aí a gente resolveu deixar como Rancharia. E Lagoa Nova por ser central. Ela é central a toda a zona rural de Granito. Sim, consegue, sim. Tem escola, tem estrutura boa. Tem. Tanto Lagoa Nova como Rancharia tem estrutura boa. É, pode ter a foto, gente. Gente, a gente precisa de uma comprovação, como é o nome? Uma comprovação de que o setor foi aprovado. Então, para a gente fazer essa comprovação, Rodrigo ele vai tirar uma foto. Então, eu peço que, se vocês aprovarem, levanta a mão só para a gente estar tirando a foto para registro. Ele tirou quando eu estava. Pronto, pessoal, essa era a minha parte aqui na apresentação. Pronto, pessoal. Setorizado o município, né? Todos de acordo com a setorização proposta, nós vamos partir para a parte onde a gente trata aí das estratégias participativas. Por quê? Porque a gente precisa pensar juntos como que a gente vai garantir a participação da população durante todo o processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, né? A gente não tem como fazer um diagnóstico técnico participativo sem a participação da população, né? Então, eu não sei se aqui no município as pessoas já têm historicamente essa efetiva participação nas políticas públicas, se faz parte dos conselhos, se tem as reuniões frequentes, né, do sindicato, das associações. Então, quais são as formas que a gente vai utilizar para mobilizar a população e garantir a participação? A gente vai pensar aqui hoje, nessa manhã, juntos, certo? E vocês vão contribuir através de uma dinâmica de maneira direta. Por quê? Porque pensar em participação social, se a gente tem um objetivo em comum, a gente precisa unir pessoas, grupos, segmentos sociais que têm o mesmo objetivo em comum. Nosso objetivo é elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico, é entregar esse produto final lá em 2026. Então, a gente precisa reunir grupo de pessoas que tenham interesse nessa política pública, que queiram, de fato, efetivamente discutir isso e colaborar. Porque também não adianta eu estar com a reunião com a casa cheia, se essas pessoas que estão ali nem ao menos sabem do que se trata ou como que elas podem contribuir, quais são os benefícios, né, da participação dela, quais são os resultados que a gente vai ter aí com a participação social. Então, aqui vocês estão vendo, né, nossa cartilha de apoio à elaboração de planos municipais de saneamento básico, né? Então, quais são as metas? Planejar o processo de elaboração dos planos municipais de saneamento básico, apresentar as estratégias de participação, né, aqui nessa manhã, supervisionar um papel fundamental da participação da sociedade. Supervisionar o desenvolvimento das informações, do diagnóstico e da análise dos dados obtidos, auxiliar na construção dos programas, projetos e ações. Então, existe uma gama de possibilidades que a participação social possibilita na elaboração de um plano, né? Isso é comprovado que quando existe essa participação, e aí eu vou ser muito repetitiva até a gente terminar aqui os nossos dois encontros, é que não tem como a gente trazer um plano qualitativo que retrata a realidade local com transparência sem que haja essa participação. Porque o município, enquanto gestão, junto com o Plano Sanear, poderia simplesmente fazer de maneira técnica lá um plano. A gente sabe como faz, quais são a metodologia que a gente deve seguir.
A gente tem um termo de referência, senta o grupo técnico, todo mundo discute, passa as informações e faz. Mas e aí? Onde que está o controle social? Onde que a gente está possibilitando a sociedade de participar desde a base da construção da política pública, né? Porque a gente está falando de política pública. Então, a gente precisa possibilitar a garantia da população. E, para isso, a gente precisa estudar métodos, maneiras de sensibilizá-los quanto à importância de sua participação. Aqui é mais uma, né, que fala dos benefícios da participação da população, melhoria e da qualidade dos serviços prestados, soluções mais adequadas à realidade local, fomenta a mobilização social e a conscientização da população. Por quê? Nem sempre a população usa o serviço de maneira adequada. Eu tenho certeza que aqui tem os dias certinhos de passar a coleta de lixo. Mas será que todo mundo coloca o lixo no dia certo? Às vezes o caminhão acabou de passar, vem lá a pessoa com a sacolinha e bota para o cachorro rasgar. Ou então joga no muro do vizinho. E assim vai. Então, quando você sabe o trabalho que é construir algo, que não é fácil, certamente, 100% de certeza, você vai valorizar e utilizar de maneira adequada. Você não vai desperdiçar água. Você vai ter a consciência de que se você vê um cano estourado na rua, você precisa comunicar ao prestador de serviço para que ele vá lá e realize o conserto. Então, tudo isso são impactos que a gente só consegue essa conscientização se a gente chama a população para perto, se ela participa de maneira efetiva desde a elaboração da política pública, né? O papel das estratégias da mobilização. Então, assim, a gente utiliza de vários momentos, né? Como eu disse, a gente poderia ficar lá só do escritório, fazendo lá tudo, coletando as informações, escrevendo aqui o comitê executivo escrevendo os produtos e tudo mais. Mas a gente realiza vários momentos de escuta dos comitês e também da população através dos eventos setoriais. Então, a gente vai, essa é a nossa primeira oficina, mas quando a gente for lá para o Produto C, a gente vai realizar uma segunda oficina que terá outro objetivo. A gente vai tratar de outras questões, né, envolvendo o Plano Municipal de Saneamento Básico. A gente realiza audiências públicas que garante aí a transparência, o controle social durante todo o processo. A gente utiliza de consulta popular também para garantir, né, a transparência mesmo das informações que estarão contidas ali, porque também, já pensou, a gente faz o plano todinho, aí quando chega lá no final, vou realizar a audiência final, né? Aí vem os vereadores, a gente chama a população vai dizer, peraí, mas vocês fizeram o plano todinho, vocês não escutaram a gente, vocês não pediram a nossa opinião, e aí você chega já com o negócio pronto e entrega, não pode, né? Então, a gente não vai ter esse problema, porque durante toda a etapa, todo o processo de elaboração desse plano, a gente contou com a colaboração e a participação direta da população. Nós utilizamos de recursos, né, de apresentação audiovisual, reuniões, questionários, dinâmicas interativas. Então, a gente tem material, a gente sempre cria um padrão, né, de material, como os convites, né? Você vê que segue lá um padrão, tudo bonitinho para a gente, que é chamativo, que a população olha, acha interessante, né? E fica curioso para saber o que é aquilo. A gente utiliza de vídeos também, então se o município sentir em algum momento a necessidade que a gente elabore um material extra para que vocês divulguem aqui, né, no município, a elaboração do plano, as etapas que a gente está, tudo isso a gente vai trabalhar juntos, viu? Para que a gente tenha os melhores resultados. Aqui é o nosso Zé Planinho, nosso mascote, a nossa identidade visual. Então, sempre que vocês virem essa imagem, trata-se do Plano CNA da Univasse, o nosso mascote representativo. Aqui é a nossa TV Plano CNA. Nesse momento, nós estamos sendo transmitidos, né? E aí, ao vivo. Então, se vocês entrarem lá no YouTube e pesquisar TV Plano CNA, nos seguir, vocês vão ter a possibilidade de acompanhar outros eventos, né? Nós temos aí um município modelo, que é Canudos, lá na Bahia. Então, a gente sempre primeiro executa as atividades no município modelo, né? A gente aprende a metodologia com o município modelo e aí a gente vai replicar essa metodologia nos demais municípios, adaptando à realidade de cada município. Então, o produto C, por exemplo, vai sair primeiro de Canudos. E vocês vão ter a possibilidade de acompanhar os eventos setoriais e ver como é que acontece lá o evento setorial do município, né?
e já ter uma dimensão, se preparar, se organizar para os que vão ocorrer aqui no segundo semestre. Aqui é outra estratégia, né, que a gente tem de aproximação com a população, com os municípios, que é o Plano Sanear Conectado. Lá tem vários episódios de podcast, né? Aqui é Bianca, que gravou em Canudos, aqui é a secretária lá de Infraestrutura, e eles falando da realidade lá do município, as dificuldades, os desafios, né? As vitórias. E também a gente tem episódios com o Ministério da Cidade, com outras representações aí que trabalham com saneamento há 20 anos, 30, que tem muito conhecimento a ser, né, compartilhado. Nosso Instagram, aqui também, novamente, é Canudos. A gente gosta dessa foto porque ela é representativa. Vocês veem que aqui foi a primeira oficina lá do município e estava lotado, né? O maior comitê que a gente tem hoje, os 90 municípios que a gente trabalha, é o de Canudos, né? Tem, historicamente, é um município que tem uma história de luta, né? Então, a população lá é muito participativa. Sempre que a gente vai desenvolver alguma atividade lá, a casa está sempre cheia. E aí a gente deseja e almeja que também nos outros municípios aconteça a mesma coisa, né? Então, a gente traz como forma de incentivo. Ó, vamos encher a casa sempre, mas com qualidade também, porque não adianta a gente encher a casa de pessoas que não têm o interesse em construir junto conosco, não é verdade? Pessoal, eu falo muito e estou falando aqui de maneira acelerada. Alguém está com alguma dúvida? Eu gostaria de falar ou acrescentar alguma informação? Tranquilo? Certinho, né? Aqui é o nosso aplicativo, que foi algo inovador que o Plano Sanear pensou, né? A gente trabalha com a gama de municípios aí, no estado da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. E aí a gente pensou como é que a gente ia coletar essa tanta informação que a gente precisa, e principalmente lá no produto C, viu, Daniel? O produto C tem muita informação, mas a gente vai se organizar para que essas informações cheguem a tempo hábil. E aí a gente desenvolveu lá o Plan Sanear, a equipe, esse aplicativo, Rede Plan Saneia. E aí onde a gente passa, tem tido bons resultados, né? Acredito que tem sido muito bom aqui também para o município de Granito. Nesse momento está liberado esses dois produtos aqui para o preenchimento das informações e muito em breve a gente libera o produto C para que vocês também já vão respondendo os formulários. Certo? Outra estratégia, a gente está desenvolvendo melhor essa questão do jogo do diagnóstico e do prognóstico para que a gente aplique nos eventos setoriais, porque aí assim a gente consegue estimular a participação, né? As pessoas vamos formar ali grupos que vai discutir sobre abastecimento de água, outro grupo que vai discutir sobre esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem. Então, a gente vai conseguir extrair as informações necessárias da população, bem como eles também vão propor o que eles acreditam que seja uma solução viável para os problemas que eles enfrentam, né? Se é aumentar o diâmetro da adutora, se é comprar uma bomba nova, enfim, tudo isso, muitas vezes a população, na maioria das vezes, já tem essa consciência do que falta, né? E aí a gente vai ouvir deles. Aqui é a corrida das boas práticas, o quiz dos 4 eixos do saneamento, que é uma maneira lúdica e didática de aprender sobre saneamento. Jogando, a gente vai disponibilizar isso no nosso site. O município, de repente, pode utilizar em alguma campanha ou ação que tem aqui nas escolas, né? Semana do Meio Ambiente, nessas datas comemorativas. Enfim, é uma maneira de aprendermos mais ainda e com a tecnologia que atrai esse público mais jovem, né? As crianças. Tá bom? E aqui nós chegamos no nosso cronograma de mobilização. Então, para cada mês do ano, a gente tem as atividades previstas, né? Que vão ocorrer. Então, esse cronograma, tu pode pegar, Davi, uma versão para mim, por favor, impressa. A gente trouxe uma versão impressa também, mas eu vou disponibilizar esse cronograma nos grupos. Assim que a gente terminar essa reunião, eu já mando ele, porque aí vocês já se planejam e já se organizam, porque vocês sabem que naquele mês a gente vai desenvolver aquela atividade. Então, a gente sempre agenda com antecedência, mas aí a gente já tem um planejamento das atividades que serão executadas. E ele vai aqui até dezembro de 2026, como vocês podem ver, né? Até a gente chegar aqui na audiência pública. Pode passar para a gente, aí esse vocês podem ficar. Mas eu vou encaminhar lá no grupo para que vocês tenham acesso. E aí nós chegamos numa parte importante dessa manhã.
Nós vamos realizar agora uma dinâmica. Primeiro vocês colocam os dados de vocês, e essa dinâmica já serve como registro da lista de presença, né? Da presença de vocês aqui. E, posteriormente, vocês vão nos indicar, citar as estratégias que vocês conhecem que servem aqui para o município, né? Então, Bruna, aqui se a gente divulgar em rádio, a população assiste, escuta e vai ser interessante. Então, a gente pode garantir a participação popular através desses convites nas rádios, a divulgação ali, abrir sempre um espaço ali no momento daquele programa que é mais escutado, né? Mais ouvido ali, para a gente falar um pouquinho do PMSB. Carro de som funciona bem aqui no município, os grupos de WhatsApp, Instagram, da prefeitura. O município tem um blog que é famoso, então a gente vai fazer uma parceria aí com esse blog para que eles possam divulgar as ações que a gente vai desenvolver aqui no município, né? Por quê? Porque, assim, não adianta a gente querer sensibilizar a população só quando faltar uma semana lá para o evento setorial. A gente precisa ter essa mobilização de forma contínua. Então, sempre que tiver a oportunidade no município de divulgar a elaboração do plano, de falar sobre saneamento básico, para que continuamente a gente vá plantando ali uma sementinha, né? E fomentando essa ideia para cada município aqui, a gente com certeza vai possibilitar uma participação mais efetiva lá quando a gente for realizar os eventos setoriais. Por quê? Se eu deixo para falar só lá em setembro, que no dia 10 de setembro o município vai realizar o evento setorial lá aqui na sede, aí vai aparecer fulano que vai dizer, não, eu tenho um compromisso, Beltrano que tem uma viagem, e aí a gente desmobiliza, não consegue garantir essa participação. Então a gente precisa já firmar essa parceria sempre que tiver a oportunidade, Daniel, divulgar e disseminar que o município está elaborando o plano municipal nas sessões, né, nas reuniões de conselhos, nas reuniões dos sindicatos, nas associações, sempre que tiver, né? Eu tenho um município que eu gosto de citar, que a gente trabalha, que é São José do Belmonte, e aí tem um agente de saúde que ele faz parte do comitê de coordenação. E toda reunião que ele tem, se ele vai na missa, ele divulga o plano. Se ele vai numa reunião dos agentes, ele divulga o plano. Então, toda oportunidade que ele tem de falar que o município está sendo contemplado com a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, ele divulga, né? Então, isso é importantíssimo, porque fortalece, né? E as pessoas veem a importância que é a elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico. E aí, vamos lá. Esse QR Code, por favor, vocês escaneiem, e aí vocês vão colocar os dados de vocês. Aí vai ter que identificar a qual comitê pertence, e qualquer dúvida vocês me perguntam, porque, ou a Daniel aqui, que ele sabe informar qual comitê cada um aqui pertence. Você, Ângela, pertence ao de coordenação, o vereador pertence ao de coordenação, Francisco ao de coordenação, o rapaz aqui da Compesa pertence ao executivo, e eu acho que os demais aqui pertencem ao executivo, não é isso? Luiz pertence ao executivo. Sim. Deixa eu passar só o microfone, porque a gente está transmitindo, aí o pessoal não te escuta. Entendi. Bom dia. Bruna, a elaboração do plano é excelente para a nossa região. A gente sabendo que hoje dentro da cidade de Granito tem a parte de saneamento básico, tem a parte de coleta, mas precisa ser melhorado como todas as cidades. Além de eu estar aqui representando a parte de meio ambiente, faço parte da Secretaria de Meio Ambiente, mas também eu sou assentado, moro em um assentamento. Inclusive, a gente tem essa preocupação, a gente tem feito um trabalho já de coleta de lixo junto com o município, né? Já está conseguindo, eu acho que é o primeiro assentamento aqui da região que faz a coleta de lixo. No momento com o município, mas a gente sabe que um plano desse vem contemplar todo o município e aí envolve vários fatores, porque a gente já se preocupava também com os resíduos, né? Na questão, porque assim, na cidade já tem já a parte de encanação, já para que leve esgoto, essa parte toda. Na zona rural, principalmente dentro de assentamento, eu posso falar do meu aqui, mas é a realidade do município, nós temos 22 famílias que moram lá dentro, inclusive cerca de 80 a 100 pessoas dentro das famílias. E a gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente trabalha ainda com força, né? E aí, e a gente tem que se pensar tudo isso, porque quando as fossas enchem, a gente tem que contratar um carro para fazer a coleta, mas aonde esses resíduos estão sendo jogados, né? A gente mora aqui a mais do Brilho, um rio
que leva o nome de granito, né, até nas músicas do Luiz Gonzaga, mas é um rio que ainda é submetido a dejetos, ainda sem tratamento, em várias partes, como é chuva, como mesmo em granito, e a gente sabe que tem que a sociedade vir para dentro, que é para. Eu falo hoje do assentamento Nova Esperança, mas não só dentro do assentamento, em toda a região do município de Granito, a gente estuda a estratégia para que possa ser feito isso com qualidade. Porque a gente sabe, essa questão é qualidade de vida para as famílias, é qualidade de vida para o meio ambiente. E a gente está aí para abraçar. Estamos aí para abraçar, nós temos o Conselho Municipal de Desenvolvimento, que tem 28 associações inscritas. Nós temos 2 sindicatos, nós temos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nós temos o Sintraf, é 3, né? É o dos funcionários. Nós estamos aí para dizer que o assentamento Nova Esperança 2 está de braço aberto para abraçar essa causa junto com o município. Não só na questão de receber o recurso, mas na parte de ajudar na elaboração, não só do assentamento, mas também como de todo o município. Estamos juntos, certeza. A gente fica muito feliz com a sua fala, porque é isso que a gente espera, né? A gente percebe que o município, através da fala do senhor, tem uma organização social muito boa, né? Aí as associações organizadas de maneira a discutir as problemáticas que o município enfrenta, os sindicatos, né, de maneira muito atuante no município. Isso só vai trazer benefícios e qualidade no final, no resultado do plano municipal aqui de Granito, né? Então a gente conta com essa sua fala e tem a certeza de que a contribuição de todos vai ser muito eficaz e eficiente, né? Então, é isso, é a gente unir forças, né, com pessoas que têm interesse em comum para que a gente consiga esse resultado final. E aí eu tenho certeza que vai ser muito exitoso, né? Porque a gente precisa, muitas vezes, assim, tipo, a gente está aqui, né, nessa realidade, hoje em 2025, e a gente tem acesso à água. E aí a gente tem ali o rio ainda com vida. Mas será que daqui a 20 anos a gente vai ter os mesmos recursos, né? E como o senhor bem colocou, saneamento básico ele é qualidade de vida, é saúde. Saneamento básico também é cuidar do meio ambiente, garantir a preservação do meio ambiente, né? Então, tudo isso, quando a gente pensa de maneira consciente, o plano municipal possibilita esse planejamento a curto, médio e longo prazo. Ele tem aí uma duração de 20 anos, né? E aí ele deve ser revisado a cada 4 anos, né? Após a sua finalização e aprovação. Mas ele possibilita esse diagnóstico, esse estudo de maneira aprofundada, técnica e qualitativa, para que o município saiba onde tem os pontos críticos e também tenha as proposições daquilo que vai ser solução para essas problemáticas enfrentadas. Então, muitíssimo obrigada, a sua fala nos deixa muito feliz. Pessoal, todo mundo está conseguindo ler o QR Code e responder direitinho? Alguém tiver com alguma dificuldade, sinaliza para mim se não conseguiu ler, que a gente auxilia aqui com o tablet. Eu vou levar o tablet para você. Sim, aí você vai me dizer quais as melhores formas de mobilização dessas que a gente tem aqui. Se é comunicação direta, se é panfleto, se é outdoor, carro de som, rádio. Por favor, eu acredito que aqui tem uma rádio que seja bem, né, conhecida. Coloca a rádio contato, que já serve para a gente também fazer esse processo de mobilização. O Instagram da prefeitura, se o pessoal assiste, acompanha, né? Site. O senhor conseguiu ler o QR Code? Já fez? Por favor, não deixem de responder, porque também é a nossa lista de presença. Ô, Rafa, tu pode trazer o tablet de rapidinho? Pode ser vários, mais de um. O vínculo, tu é da prefeitura, certo? Aí tu coloca a prefeitura municipal e o comitê tu tá no executivo, não é isso? Pronto. Ele ali, ó, seu Francisco. E tem a opção aí outros, porque se vocês não acharem que nenhuma dessas estratégias funciona aqui no município, vocês podem citar outras, nesse campo outros aí. Coloquem também qual é o melhor horário, né, para a gente realizar as reuniões, se é pela manhã, tarde ou noite. Quais são os dias de feira aqui? Quinta? É um dia bom para a gente mobilizar? Melhor dia? Mas para a sede, né? Para a zona rural não seria por... Vem da zona rural para cá.
Aí, se eu for realizar um evento na sede, vai ter bastante gente aqui para a gente mobilizar, mas em compensação, a zona rural vai estar na quinta-feira esvaziada, não é isso? Certo. Tu anota isso, Rafa, por favor. Aqui tem algum blog famoso de notícias? Não. Um influencer, assim, que pode formar uma parceria, né? Ele é influencer? Aí já bota o seu Instagram aí. É, que aí a gente já firma a parceria, ó, para divulgar tudo. Pois é, eu sei, que o operador é sempre conhecido, né? Na cidade todo mundo faz amizade. Mas isso é bom, né? Para a gente divulgar as informações. Pode botar como executivo, pode. Ela é da prefeitura? Prefeitura municipal. Pronto, colocou o contato dele, tudo certinho. Ele vai chegar agora de 10 horas, né? Pronto. Uhum. Conseguiram, pessoal? Todo mundo conseguiu responder? Não pega, não? Deixa eu ajudar a gente. Quando ele, ter... Quando ele terminar ali, a gente passa para o senhor, viu? É porque tem celular que precisa ter aplicativo, né? Para conseguir ler. Sim.
Eu acredito que dá para a gente continuar aqui, enquanto o pessoal só finaliza ali as respostas. Tu pode passar, Rafa, por favor? E aí nós vamos agora para um momento importantíssimo, que é a nossa reunião ordinária, a primeira reunião ordinária do Comitê de Coordenação. E aí o nosso foco nesse momento é do Comitê de Coordenação, certo? Então, essa reunião, ela ordinária do Comitê de Coordenação, ela tem como objetivo eleger o coordenador, que o próprio comitê vai eleger, e aí, a partir do coordenador eleito, ele vai designar o secretário do Comitê de Coordenação, o seu suplente e o suplente do secretário, ou secretária, enfim. Então, para isso, para a gente realizar uma eleição, né? Ela vai ser uma eleição muito dinâmica, eu acredito que vocês vão gostar. É quase que uma eleição presidencial. Então, eu preciso de candidatos, né? E aí eu vou dizer para vocês quem são as pessoas que podem se candidatar do comitê de coordenação e quem também pode votar para que a gente faça essa eleição, tá certo? Viu, Daniel? Eu vou dizer aqui agora novamente quem são as pessoas do comitê de coordenação que podem se candidatar. E aí vamos lá. Decreto. Ó, pronto. Você, Daniel, Ângela Patrícia, Francisco Duarte e Francisco Reginaldo. São as pessoas titulares do comitê de coordenação. Então, vocês podem ser candidato e vocês podem votar. E aí eu quero saber quem que vai se candidatar a ser coordenador do comitê de coordenação. E, por favor, não se assustem. Não é nada de outro mundo que vocês não possam conduzir. O coordenador ele tem um papel de líder que vai aí nos auxiliar conduzindo a leitura, né, dos produtos junto com os demais membros do comitê de coordenação, nos auxiliar aí na coleta das assinaturas do parecer de aprovação e outras demandas, mas que no dia a dia a gente vai dar todo o suporte ao coordenador eleito, tá bem? E também não significa que a pessoa, por ser coordenador, vai trazer toda a responsabilidade do comitê de coordenação para si, né? É uma construção coletiva, todos devem se ajudar. Então, quem gostaria de se candidatar? Ângela, Daniel, Francisco. Daniel e mais quem? Pode ser? Os dois? Pronto. Então já temos dois candidatos. Só esses mesmo? Vou registrar aqui os candidatos para a gente fazer a eleição, tá bem? Fazer a defesa da sua campanha.
Pronto, vamos lá iniciar nossa votação. Nós temos dois candidatos. Elididael, L. Daniel. Eu vou chamar Daniel, que eu não vou aprender o L, não. E Francisco Duarte Gabriel. Então, vou começar a votação aqui pelos candidatos. Tá certo? Daniel, por gentileza. Escolhe e confirma. Você escolhe o candidato e confirma. Ângela Patrícia. Se der empate, aí a gente vai ter que resolver. E Francisco. Reginaldo. Escolha seu candidato e confirma. Prontinho. Como nós temos 4 pessoas votantes, né? Agora encerrou aqui a possibilidade de voto, ó, não existe mais voto disponível. Então, nós vamos conferir o resultado da nossa votação. Quem se tornou aí o coordenador do Comitê de Coordenação? Pronto, quando a gente terminar aqui essa parte da eleição, da leitura do... Entre uma e outra do evento público, a gente faz o coffee break, tá bem? Já está na tela? Segura para mim, por favor. Pronto, como resultado da nossa eleição, Daniel foi eleito aí com 3 votos, coordenador do Comitê de Coordenação. E aí, Daniel já tem a primeira missão dele. Daniel, você foi eleito. Parabéns. Todo mundo surpreendido com o resultado. Daniel, você agora vai designar o cargo de secretário do comitê e seu suplente e o suplente do secretário. No caso, a gente dentro dos 4, não é isso? Eu acho que Gabriel como suplente, sim. Secretário Regis, né? Pode ser Regis e suplente Ana Patrícia. Ana, isso. Ângela, quer dizer. Tu tá vendo de onde começou, né? Foi ele que te deu o nome de Ana. Pronto, feito. E aí, pessoal, agora eu vou realizar a leitura do regimento, né? E aí, quando a gente terminar essa parte da manhã, vocês assinam a lista de presença do Comitê de Coordenação, realizam uma pesquisa de satisfação rápida, e aí a gente faz o coffee break e depois inicia o evento público, tá bem? Esse regimento, se vocês quiserem ler o QR Code para acompanhar a leitura junto comigo, vocês podem ler. Posso começar a leitura? Considerando a competência do município para formular PMSB nos termos das leis federais 11.445/2007 e a 14.026/2020 e do Decreto Federal 7.217/2010, decreta. Capítulo 1 da natureza e da finalidade. O Comitê de Coordenação é a instância consultiva e deliberativa no processo de elaboração do PMSB, formalmente institucionalizado por meio de decreto municipal. Esse comitê deverá ser formado por representantes da sociedade civil organizada e do poder público, devendo ser assegurada a paridade na representação das duas esferas. Capítulo 2 da organização e funcionamento. Da formação do Comitê de Coordenação. Os membros titulares do Comitê de Coordenação são nomeados pelo decreto, e aí vai ter o número, né, do decreto, que segue a ordem do município, e lá vai constar aqui no artigo 3º o resultado dessa votação que a gente fez hoje pela manhã. E aí também as indicações de Daniel. Os cargos designados possuem mandato vigente até o fim do processo de elaboração do PMSB,
salvo em caso de vacância, em que serão substituídos pelos respectivos suplentes. Das atribuições do coordenador do Comitê de Coordenação e do secretário. São atribuições do coordenador do Comitê de Coordenação: realizar as atividades pertinentes à elaboração do PMSB em consonância com o termo de referência, coordenar a elaboração do cronograma de reuniões e capacitações na primeira reunião ordinária consultando o Comitê Executivo. Tudo que a gente faz, cada etapa que a gente cumpre, a gente segue o termo de referência para a elaboração do PMSB do governo. Então, assim, a gente tem uma metodologia a ser seguida e tudo nos direciona através desse termo de referência. E eu vou encaminhar também lá no grupo para que vocês possam ler e se apropriando de cada etapa que a gente vai construir. Realizar a votação junto ao Comitê de Coordenação para a validação do cronograma, né, de reuniões e capacitações, considerando aprovado pela maioria simples. Coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê, incluindo as oficinas de capacitação. Colaborar e atuar junto ao Comitê Executivo no que tange as atividades inerentes à elaboração do plano, como visitas técnicas às instalações de saneamento básico, assim como funções atinentes à mobilização e participação social, como consultas públicas, diagnósticos técnicos participativos, divulgações, capacitações, audiências e eventos setoriais. Convidar para a reunião do comitê, quando necessário, pessoas ou entidades especializadas nos temas a serem discutidos. Ser auxiliado pelo projeto Plano Sanear, executado pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasse, em parceria com o Departamento Nacional de Saneamento Rural e de pequenos municípios, através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, vinculada ao Ministério das Cidades, na construção dos produtos mencionados no termo de referência para a elaboração do PMSB. Fornecer documentos e informações de forma a exercer suas atribuições de maneira participativa e transparente, permitindo contribuições dos outros membros do Comitê de Coordenação, do Comitê Executivo e da sociedade civil, se possível. São atribuições do secretário do Comitê de Coordenação: apoiar administrativamente o comitê, incluindo a redação de pareceres e a manutenção de arquivos e registros. Providenciar apoio logístico, manter a estrutura para o fornecimento e intercâmbio de informações, além de exercer outras funções administrativas a critério do coordenador do comitê, do funcionamento do comitê e da aprovação dos produtos para a elaboração do PMSB. As reuniões do Comitê de Coordenação serão realizadas de acordo com as seguintes diretrizes. A reunião será comunicada e direcionada pelo coordenador do comitê, com auxílio administrativo do secretário. A convocação para a reunião ordinária será realizada conforme o cronograma estabelecido em votação na primeira reunião do comitê, sendo a convocação realizada com antecedência mínima de 48 horas, devendo ser encaminhada aos membros a pauta da reunião. As reuniões em caráter extraordinário serão realizadas através de convocação do coordenador do comitê ou ao pedido de um dos membros, com pauta encaminhada com antecedência mínima de 24 horas. As reuniões deverão ser registradas em ata, podendo-se utilizar de recursos de gravações de áudio ou vídeo, desde que os participantes sejam previamente informados e informem e expressem sua anuência, ainda que de forma verbal. Nos casos de adiamento das reuniões, todos os integrantes do comitê deverão obrigatoriamente receber notificação antecipada de, no mínimo, 24 horas, devendo ser comunicada na mesma oportunidade a nova data da realização da reunião. O Comitê de Coordenação analisará os produtos submetidos à apreciação do Comitê Executivo, redigindo o parecer de aprovação conforme as seguintes diretrizes. Considerem-se aprovados os produtos através da votação por maioria simples, estando presente a maioria simples dos membros do Comitê de Coordenação. Então, a maioria simples aprova. Na falta de membros titulares na reunião de aprovação do produto, poderá o suplente do respectivo segmento participar da votação. Os produtos devem ser analisados e votados no prazo de até 10 dias corridos, podendo, no entanto, ser estabelecido outro prazo de acordo com a complexidade do referido produto, conforme a estipulação do coordenador do comitê. Em caso de serem necessárias complementações e ajustes aos produtos submetidos à análise, deverão ser dispostas sugestões em parecer de aprovação parcial, que será encaminhado ao Comitê Executivo para as alterações pertinentes. Então, quando o produto foi encaminhado para o Comitê de Coordenação, e aí vocês vão ler lá o produto, se vocês encontrarem alguma inconsistência, alguma informação que precisa ser modificada, vocês vão sinalizar no parecer, no documento lá de parecer,
sugerindo a alteração naquela página específica, aquela informação. E aí coloca aprovado parcialmente, né? Aprovado com ressalvas. Marca lá o X em aprovado com ressalva, todo mundo assina aquele parecer, volta para o comitê executivo fazer essa correção. E aí, quando essa correção volta feita, não precisa novamente passar pelo comitê de coordenação todo. Daniel, então, coordenador, ele pode ratificar essas informações através de um ato de referendo, que é o que eu vou ler agora. Após realizadas as modificações pelo comitê executivo, sugeridas em parecer de aprovação parcial, os produtos serão submetidos à análise do coordenador do comitê, que poderá ratificar as alterações, considerando aprovados os produtos, ou sugerir novos ajustes a serem realizados pelo comitê executivo para posterior conferência pelo coordenador do comitê, coordenação, até a aprovação total dos produtos. Isso é só em caso quando é aprovado com ressalva. Se for aprovado totalmente, não tem essa parte. Das disposições finais. Será substituído um membro do comitê de coordenação por um suplente, caso, sem motivo justificado, deixar de comparecer às 3 reuniões consecutivas e faltar 3 vezes sem comunicar ao coordenador ou sem a devida justificativa, poderá ser substituído ou titular pelo suplente. Ao membro do comitê deverá comunicar ao coordenador, até a data da reunião, preferencialmente por meio de mensagem eletrônica, sua impossibilidade de comparecimento, apresentando a devida justificativa. O comitê poderá solicitar a colaboração de entidades, pessoas e ou especialistas para participarem e darem suporte técnico na elaboração dos estudos. Esse regimento interno poderá ser alterado mediante a deliberação da maioria absoluta dos membros do comitê de coordenação. O presente regimento interno integra o decreto de nomeação do comitê de coordenação. E este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. Então, ele entra em vigor a partir de ser publicado. Aí eu vou organizar esse regimento de acordo com o resultado da eleição de hoje, juntamente com a portaria e o decreto, e vou te encaminhar com as orientações para que seja publicado em diário oficial. A gente oficializa o comitê executivo de coordenação e o regimento. E aí, pessoal, todos de acordo com o que foi lido aqui do regimento, vocês, enquanto comitê de coordenação, aprovam o regimento interno. Aí eu vou precisar novamente, mas agora é só o de coordenação. Francisco, Gabriel, Daniel, Ângela, Francisco, eu acho, e Edinaldo. Isso, Francisco e Reginaldo. Levantem a mão, por gentileza, aprovando o regimento. Perfeito. Foi, Rodrigo? Obrigada. Aí, pessoal, eu queria só que vocês... o nosso próximo passo é o evento público, né? E aí o pessoal já vejo que estão chegando para participar do evento público. Então, tu pode passar, Rafa, por gentileza? Eu queria que o comitê de coordenação assinasse essa lista de presença, né, na nossa primeira reunião ordinária do comitê de coordenação. Nesse momento é só o comitê de coordenação. Eu vou colocar aqui, seu Francisco, para o senhor assinar, tá bem? O senhor coloca o nome do senhor e o telefone, que aí registra a nossa presença. Todo mundo já conseguiu? Ângela, Daniel, Gabriel, Joia. Tu pode passar, Rafa, por favor? E aí, só mais um QR Codezinho. Hoje a gente usa a tecnologia, né? Nosso favor. Esse daqui é a pesquisa de satisfação da nossa primeira oficina. Então, a gente precisa saber se o que a gente está fazendo aqui a gente está acertando, né? Se a gente precisa melhorar. E aí, esse aqui todos podem ler e responder. É anônima, né? Vocês vão nos avaliar referente à primeira oficina que foi realizada, o primeiro momento aqui na manhã. Ali está nossas redes sociais novamente, né? Nosso site www.plansanea.com.br. Recomendo que vocês acessem, né, e fiquem por dentro aí das informações de cada etapa que a gente vai elaborar do Plano Municipal de Saneamento Básico aqui do município de Granito. Mais para baixo um pouquinho. Aí. Rafa, tu consegue dar um zoom?
por favor. Aí eu posso fornecer o tablet aqui para o senhor? Vê se agora melhorou, pessoal. Foi? Vai iniciar aí e responder as perguntas. Só um rapidinho. Pessoal, eu queria agradecer a participação de todos, né, nessa etapa. A gente vai continuar aqui agora com o evento público. Nós vamos fazer um breve intervalo para a gente fazer o coffee break, certo? Mas eu gostaria de fazer nosso registro fotográfico aqui desse momento pela manhã, antes da gente partir ali para o coffee break, por favor. Rodrigo, tu organiza a melhor forma de sair aí a foto? Ah, tá. Todo mundo nessa aqui, né? Pronto. Vamos lá, nos organizar para a gente fazer nosso registro. Pode encerrar.